Bom, agora a gente traz mais um episódio sobre a Vaza Toga. Trocas de mensagens de outubro de 2022 mostram como auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, perseguiram a deputada federal Carla Zambelli. O conteúdo, obtido com exclusividade por Oeste, expõe um ambiente de hostilidade contra a parlamentar, presa na Itália desde 22 de julho deste ano e alvo de ações no Supremo. No dia 10 de outubro, Eduardo Talhaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, compartilhou num grupo de WhatsApp um link de um vídeo publicado pela Carla Zambelli no Facebook. O material está fora do ar atualmente. Aspas para o Talhaferro, ela está pegando pesado agora, antes de acrescentar que salvaria a postagem no site Verifact para impedir que fosse perdida. A mensagem provocou reação imediata de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE e responsável pelas questões jurídicas e processuais da corte durante a presidência do ministro. Boa, afirmou. Esse post é bom de ferrar com essa mulher, fecho aspas, para o Marco Antônio Vargas. O comentário foi celebrado por Ayrton Vieira, auxiliar de Moraes, que reagiu com um emoji de aplausos. No dia 9 dias depois, em 19 de outubro daquele ano, Zambelli voltou a ser assunto. Na ocasião, Vargas compartilhou um vídeo publicado pela parlamentar no Instagram. Aspas, novamente. Absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe. Fecho aspas. Referindo-se à gravação em que a parlamentar faz uma homenagem à mãe. Talhaferro reagiu em tom de ironia. Aspas. Vamos fazer uma surpresa para a diplomação. Risos. Fecha aspas. Estou documentando tudo. Na mesma data, o assessor Ayrton Vieira escreveu o seguinte. Hoje, o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. 2 anos depois desses diálogos, Carla Zambelli segue no centro da arena política e também judicial. A deputada acumula investigações e condenações na Suprema Corte e inquéritos relacionados a uma suposta milícia digital, aos atos do 8 de janeiro, e a disseminação de conteúdos classificados como desinformação. Moraes, hoje um dos alvos de críticas de Carla Zambelli, foi também o responsável por autorizar buscas e medidas contra a parlamentar Cauti, que a gente bem lembrou, segue presa na Itália. A gente traz mais um capítulo aí dessa troca de mensagens, num tom que realmente não dá para acreditar que seja um tom ali profissional, falando de pessoas, falando de liberdade, falando de restrições, né, a uma parlamentar que recebeu mais de 1 milhão de votos, foi a parlamentar mais votada de São Paulo, né, mulher? Ou seja, a deputada federal mais votada de São Paulo, aliás, a mais votada do Brasil, com mais de 1 milhão de votos aqui em São Paulo, estava sendo monitorada desde o começo de novembro, aliás, se não me engano, outubro, novembro de 2022, ou seja, logo após a eleição, mas na verdade já antes da eleição. Por quê? Por que isso estava acontecendo? Qual que era a acusação contra o Carla Zambelli? Postar coisas que o ministro Alexandre de Moraes não gostava? Qual que era o crime, ou suposto crime que ela estava cometendo? Lembrando que não existe no Brasil crime de fake news. Não existe crime de notícias falsas no Brasil. Não existe crime de desinformação no Brasil. Isso são invencionices de um Supremo fora de controle que está perseguindo opositores políticos de quem nomeou a maioria dos ministros no Supremo. Lembrando que Carla Zambelli está presa na Itália, né, e foi acusada somente em 2024 pelo famoso hacker lá, né, que não era, na verdade, nada de pirata informático, era apenas um mitomaníaco, basicamente, acusou ela e se autoacusou de ter invadido o sistema informático. Ela foi condenada a 10 anos de prisão 2 anos depois. Então por que o Supremo está monitorando 2 anos antes a deputada mais votada do Brasil? Qual que era o problema? Qual que era a razão? E a condenação que ela sofreu, completamente desproporcional em relação ao que diz o Código Penal, a mais de 10 anos de prisão por essa suposta invasão, ela foi baseada naquele fato específico ou no conjunto da obra, nesse monitoramento, a esse ponto ilegal contra ela que estava acontecendo há anos? Isso tudo
apresentado para um Tribunal Europeu de Direitos Humanos, vai ser classificado como, segundo os juristas que estão lá em Brasília. Então, isso é mais uma prova do conjunto de absurdidade, absurdos que foram cometidos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes por mera perseguição política. As pessoas, os deputados, inclusive naquela época, lembramos que foi censurado as redes sociais do Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil. Outros deputados também sofreram limitações à liberdade de expressão. Então, assim, naquele momento, no final de 2022, o Supremo Tribunal Federal estava atuando, especialmente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, estavam atuando como uma corte ou como um tribunal de exceção que estava perseguindo os opositores políticos. E essas mensagens demonstram que estavam atuando de forma política e abusiva contra inimigos de quem estava naquele momento tomando o controle do país. Em dado momento, o juiz auxiliar, o Marco Antônio Vargas, Piotto, ele tem um comportamento de Ministério Público, de promotor de justiça. Quando ele fala da publicação da Carla Zambelli, ele diz: esse post é bom de ferrar com essa mulher, entre aspas aqui, para o pedido do juiz auxiliar. Isso é comportamento de Ministério Público produzindo prova. E que vocabulário, né? Na verdade, eu não me lembro de ter visto delegado de delegacia do interior usar esse vocabulário. É bom de ferrar. Acho que deveria ser bom para ferrar, mas enfim, sei lá, ele tem alguma coisa com o gay, não comprar, sei lá o quê. E depois emojis, é uma comunicação com emojis. Isso é uma investigação. Já é absurda, já é abusiva, mas ainda eles usam emojis. E como mencionou o Cauti aqui, durante todo esse tempo, uma parlamentar sendo perseguida pelo que falava, com o artigo constitucional que lembrou Augusto aqui, acho que 53 da Constituição, né? Em que os parlamentares são protegidos em suas palavras e votos, por quaisquer palavras e votos, quer dizer, quaisquer. Se eles não entendem a língua portuguesa, está escrito o significado de quaisquer lá. Mas, enfim, o vocabulário é baixo, é coisa de... Eu já vi coisas assim, diálogo que a polícia mesmo, com autorização da justiça, pegava em investigação de criminoso. Aí tem essas coisas, ferra aquele fulano, não sei do que, ferrar, ser juiz auxiliar. Ou seja, é um homem da magistratura. A magistratura deve estar bem preocupada com isso.